Bem-vindos mais uma vez ao canal Meoraita. Se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas, dê o joinha. Hoje nós vamos falar sobre a melodia da leitura da Torá, da Haftará, da Megilá. Com certeza todos vocês já perceberam no Chumash, na Torá, estas marcas, estes sinais em torno das palavras da Torá. Qual o significado? Para que servem? Estes são chamados ta'amim. Eles dão motivação, eles dão um sabor especial. Basicamente, há três finalidades para estas marcações, para estes sinais em torno das palavras, os ta'amim. A primeira finalidade dos ta'amim é indicar a sílaba tônica de cada palavra. Como se fosse um acento. E estes acentos estão em todas as palavras da Torá. Em hebraico, existem dois tipos de acentuação. Ou uma palavra é oxítona, ou uma palavra é paroxítona. O ta'am vai se encontrar na sílaba tônica. Por exemplo, bereshit. A sílaba tônica é o shit, é oxítona. E por isso o ta'am se encontra no shin, bereshit. A segunda palavra da Torá, bará. A sílaba tônica, novamente, é uma palavra oxítona. A sílaba tônica é o ra. Por isso, o ta'am se encontra no ra. Se fosse bara, estaria no bet. Mas não, a palavra é bará. Por isso, o ta'am se encontra no reish. De fato, há ta'amim que sempre se encontrarão na mesma sílaba. E se aquela palavra tiver acentuação em outra sílaba, teremos nesta palavra duas vezes o mesmo ta'am. Por exemplo, a palavra tohu. O símbolo que temos em cima é chamado de pastá, e ele sempre está na última sílaba. Sempre no final da palavra. Uma vez que esta palavra é paroxítona, nós temos em cima dela duas vezes o pastá, para indicar que a sílaba tônica é no início, é paroxítona. E por isso ela é lida tohu e não tohu. Às vezes uma palavra muda o seu tempo verbal dependendo se ela é lida oxítona ou paroxítona. Exemplo, a palavra ba'a ou ba'a, oxítona ou paroxítona. Muda o tempo verbal. No versículo Vehine Rachel bito ba'a im hatzon. Ba'a é presente. E eis que a Rachel, a sua filha, ba'a im hatzon, estava vindo com o rebanho. Alguns versículos depois, está escrito Verachel ba'a. A Rachel veio, a Rachel chegou. Portanto, ba'a, oxítona, é presente. Ela estava vindo. Ela está vindo. Ba'a, paroxítona, é passado. Ela veio. E cabe aqui uma observação muito importante. Quando nós falamos o Shema todos os dias, temos que tomar muito cuidado, porque mudando a sílaba tônica de uma palavra, nós estamos mudando o tempo verbal. E isso pode ser muito grave. Por exemplo, no início do Shema, a palavra ve'ahavta. Ve'ahavta significa amarás. Dizer ve'ahavta, paroxítona,
é linguagem passado. Ve'ahavta é passado. O que muda completamente o significado e soa bem estranho. A segunda finalidade dos ta'amim é a sintaxe, é a estrutura da frase, é a pontuação da frase. Há ta'amim que fazem uma pausa completa, há ta'amim que fazem uma breve pausa, e há ta'amim que ligam, unem uma palavra à próxima palavra. Isto traz todo o significado da frase. Sem uma pontuação correta, entende-se o versículo de forma errada. Há os ta'amim que são uma pausa completa, há os ta'amim que são uma breve pausa, e há ta'amim que unem uma palavra à próxima palavra. Mas este conjunto de ta'amim nos dá todo o significado da frase. Por exemplo, na primeira frase do Shema, o correto é Shema Yisrael, ponto vírgula, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça Israel. A pessoa está falando consigo mesma. Ouça Israel. Hashem Elokeinu, Hashem, Deus que é nosso Deus, é um Deus único. Se a pessoa não colocar a vírgula no lugar correto, ele pode ler, por exemplo, Shema Yisrael Hashem, Elokeinu Hashem Echad. Isto indicaria e pareceria ouça Israel, Deus, ou seja, ouça Deus aquilo que Israel está dizendo. E não é este o significado do versículo. Por isso, precisamos prestar atenção nos ta'amim para ler da forma correta a frase. Um outro exemplo também do Shema. Asher anochi metzaveh etchem hayom, que eu estou ordenando a vocês hoje, leahavah et Hashem Elokechem, para amar a Deus, o vosso Deus. Se a pessoa não ler com a vírgula no lugar certo, ele pode acabar lendo Asher anochi metzaveh etchem, que eu estou ordenando a vocês, hayom leahavah, hoje amar a Deus. Ou seja, ame Ele hoje e amanhã já não precisa mais. Perdeu todo o sentido. Inverteu todo o sentido da frase. Os ta'amim também têm, logicamente, a melodia. Cada ta'am tem uma melodia específica. E quando se lê na Torá, se lê com esta melodia. Quando se lê a Haftará, se lê esta melodia. Quando se lê Megillah, se lê com esta melodia. Esta melodia dá o sabor, ta'am, dá o sabor à leitura, à compreensão. Por exemplo, os versículos que mencionamos antes. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ele dá um sabor, uma textura especial nas palavras sagradas da Torá. Por exemplo, no versículo Veshinantam levanecha vedibarta baham beshivtecha bevetecha uvlechtecha vaderech uvshochbecha uvkumecha. Veshinantam levanecha, vão juntos, ensinarás aos seus filhos. Vedibarta bam, e falará delas as palavras da Torá, e também a leitura do próprio Shema. Quando? Beshivtecha bevetecha, quando você se sentar na sua casa. Uvlechtecha vaderech, e quando você caminhar no caminho, na trilha. Uvshochbecha, e quando você se deitar. Uvkumecha, e quando você se levantar. Os ta'amim nos foram entregues junto com a Torá. A Torá oral. Por isso no Humash constam os ta'amim e no rolo de Torá não tem.
O Baal Koré, aquele que lê, precisa treinar bem para saber qual ta'am se encontra em qual palavra, para saber ler da forma correta. A melodia dos ta'amim dá uma beleza, um esplendor na leitura. Em muitos lugares, nós enxergamos o que está acontecendo por intermédio dos ta'amim. Os ta'amim dão aquele suspense, os ta'amim dão a expressão do que está acontecendo. Por exemplo, na Megilat Esther, a Megillah nos conta que o Ahashverosh convocou, forçou as jovens a virem para o palácio para ele escolher a nova rainha. Todas elas corriam quando era o dia delas para ficarem com Ahashverosh. Elas tinham um grande desejo em virarem e se tornarem rainhas. A Esther, em contrapartida, não queria. Ela foi pega à força. Ela não queria se tornar rainha. Ela queria poder voltar para a sua casa, para o seu lar. Isso nós notamos de forma bem clara quando lemos na Megillah. Quando a Megillah expressa e conta como era com todas as jovens, e quando a Megillah conta como que era e como foi com a Esther. Pelo nome dos ta'amim empregados quando falam sobre as jovens indo para o palácio, o tam se chama kadma ve'azla, que significa, em uma tradução livre, se antecipavam e iam. E a própria sonoridade demonstra isto. No entanto, quando fala sobre a Esther, temos diversas vezes o munach. Munach é colocado, deixado. Ela não queria, ela estava relutante para não precisar ir. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש. Expressa a vontade, o desejo, a corrida para ir. No entanto, quando a Megillah fala sobre a Esther, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל Dod Mordecai, demonstrando ela sendo forçada a ir, mas não querendo ir. Então estas são as três finalidades principais dos ta'amim. Indicar a sílaba tônica, indicar a sintaxe, a pontuação da frase e dar um esplendor e um sabor especial para cada palavra da Torá. Espero que você gostou de aprender mais estes princípios. Compartilhe com seus colegas, dê o seu joinha. Se quiser colaborar com o canal, veja aí o nosso Pix. Um forte abraço diretamente de Jerusalém e até o próximo, se Deus quiser.